Boa noite, é realmente um humilde privilégio para mim poder estar aqui e falar convosco esta noite. O micro está a funcionar. Ouvem-me bem. Vou dar-vos uma visão global do que faremos neste fim de semana. Hoje falaremos sobre a mente, um projeto de Deus, e no que é que correu mal no plano de Deus para curar e restaurar. Isto corresponde ao meu primeiro livro, Simples Demais? Amanhã de manhã, vamos falar sobre o cérebro formado por Deus. Como as tuas crenças e visão que tens de Deus afetam a tua estrutura cerebral, circuitos cerebrais e, finalmente, a tua saúde física e mental. Ficarão surpresos ao descobrir que dentro do cristianismo há uma variedade de maneiras diferentes em como as pessoas veem Deus e, dependendo dessa maneira de ver Deus, isso afeta o seu cérebro de diferentes formas. Na segunda sessão amanhã, vamos percorrer os 7 níveis de decisão moral que correspondem ao livro O Coração Projetado por Deus. À tarde teremos uma palestra sobre como responder a perguntas difíceis da Bíblia. Teremos um breve período de perguntas de manhã entre as duas sessões. Depois de tarde, uma longa sessão de perguntas e respostas. Amanhã à tarde. Espero que todos possam vir assistir. Eu coloquei esta imagem aqui porque quero que vocês, este fim de semana, considerem que são a pessoa em quem Jesus está a colocar as mãos sobre a cabeça. O cérebro, a mente. Porque queremos, como diz a Escritura, ter a mente de Cristo. Queremos ter as nossas mentes renovadas para nos tornarmos cada vez mais eficientes na maneira como pensamos, agimos e desenvolvemos nossas personalidades para serem como Cristo. Então, resumindo, vamos ver os projetos originais de Deus para as faculdades da mente. Como o pecado danificou a mente. Qual é a diferença entre mente convertida e não convertida, autoestima, amor próprio, problemas de autoconfiança na mente e alguns passos para equilibrar a mente? Ao falar sobre a mente, esta noite, estaremos a falar das habilidades, das faculdades com que Deus projetou a nossa mente para funcionar. E o grande tema do fim de semana, vou criar este guarda-chuva para vós, é este termo chamado de lei do design. Deus é o Criador, o construtor do espaço, do tempo, da energia, da vida, da matéria. Pensem nisto. Ele construiu e criou tudo. Nós não podemos fazer isso. Não podemos construir espaço, nem tempo, nem matéria, nem construir vida. Então, o que é que fazemos? Nós criamos regras. Nós as chamamos de leis. E então aplicamos essas leis com ameaças de punição. Deus, porém, constrói leis sobre as quais a realidade funciona. Algumas são as leis fisiológicas da saúde, as leis da física ou as leis da gravidade. Algumas delas são as leis morais, as leis sobre as quais as relações funcionam. Ele pega no caos, transforma-o em ordem e constrói a realidade. Também assim, construiu as nossas mentes para funcionar de certa maneira. O grande tema será aumentar, cada vez mais, a nossa compreensão de Deus, dos seus projetos para as coisas e então fazer escolhas inteligentes para agirmos em harmonia com os seus projetos. Falaremos sobre as faculdades da mente. A mais alta faculdade da nossa mente, como Deus a projetou, são as habilidades que nos fazem à sua imagem. Refiro-me a elas como a nossa natureza espiritual. Quando uso o termo natureza espiritual, não estou a referir-me a um vapor etéreo que flutua em algum lugar. Estou a falar das faculdades com que fomos formados que nos fazem à imagem de Deus. A mais alta delas é a nossa habilidade de raciocinar, de pesar evidências, de pensar nas coisas, de discernir e resolver problemas. Este é o killer. E o killer tem um problema. Repara, vimos o killer a fazer isto. É a minha neta. Vimos-o a fazer isto. Tentámos argumentar com ele, a explicar-lhe a teoria dos germes e assim por diante. O killer não entendeu. Não importa o que disséssemos, ele continuou a voltar e continuaria a repetir. O killer não tem a habilidade de raciocinar. Mas tu e eu temos. Na realidade, a Bíblia diz, Isaías 1:8, Deus está a falar aqui. Vem, vamos raciocinar juntos. Embora os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Já notaste que Deus se conecta? Conecta-se conosco, ao raciocinarmos com Ele. E limpar-nos do pecado. Estão conectados por Deus. Vou desvendar-vos o porquê. Esta é a grande noção, que nos podemos realmente conectar. Ora, Satanás é o pai da mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que vamos conhecer a verdade se não pensarmos nem raciocinarmos?
O raciocínio com a fonte da verdade ilumina-te. Dissipa mentiras, leva-te de volta à confiança e à fonte da verdade. Assim abrimos o coração. Vamos declarar tudo isto, mas o raciocínio é necessário no plano de salvação. Paulo disse, em Romanos 14:5, sobre observâncias e temas religiosos. Ele disse que cada pessoa deveria ser totalmente persuadida na sua própria mente. Como podes ser persuadido na tua mente se não raciocinares e pensares? Assim, vou dizer-te o que digo com frequência. Às vezes esqueço-me, mas hoje quero dizê-lo. Não estou aqui, neste fim de semana, para dizer a ninguém o que pensar. Tu tens a tua própria identidade, a tua individualidade, o teu próprio cérebro, a tua mente, as tuas capacidades de raciocínio. Estou aqui para desafiar-te a pensar, apresentar-te ideias. Mas então cabe-te a ti pesar estas ideias, comparar as evidências, tirar as tuas próprias conclusões, ser persuadido na tua própria mente. E a parte do cérebro onde raciocinamos é esta parte, o córtex pré-frontal dorsolateral, a parte atrás da tua testa é onde o teu raciocínio é processado. Deus sabia que, embora as habilidades de raciocínio sejam as mais altas faculdades que Ele nos deu, que, como seres finitos, a razão por si só não era suficiente para discernimento, para bom senso, para a tomada de decisões. Assim Ele criou outra faculdade, sempre articulada em conjunto como Ele projetou, com a nossa habilidade de raciocínio. E essa faculdade é a nossa consciência. A nossa consciência. O que é a nossa consciência? Bem, Mateus 6:22, Jesus diz, o olho é a lâmpada do corpo. Se os teus olhos são bons, todo o teu corpo estará cheio de luz. Mas se os teus olhos são maus, todo o teu corpo estará cheio de escuridão. Se a luz que há em ti é a escuridão, então quão grande é a escuridão? Basicamente, ele não está a falar do olho físico aqui. Ele está a falar sobre aquela parte de ti que responde aos movimentos do Espírito Santo que discerne na luz espiritual, não apenas a luz física. É da tua consciência que ele está a falar. Paulo falou sobre pessoas que persistem na rebelião ou vida pecaminosa, cauterizando as suas consciências com um ferro quente. Assim a consciência é a parte da tua mente que é sensível aos movimentos do Espírito Santo. Exemplos nas Escrituras, Elias na tranquila e suave voz. Lembras-te quando ouviu o som da mansa voz e esta era Deus a falar com ele? Ou quantos de vocês tiveram a experiência na vossa própria jornada espiritual de ouvir Deus falar convosco, mas não através dos vossos ouvidos? Tiveste essa impressão. Pediste-lhe que te desse uma mensagem e sabias que era do Senhor. Essa é a tua consciência. Este é o Espírito Santo que traz convicção. Não é apenas convicção do pecado, a ação do Espírito Santo. Mas quantos de vocês já tiveram uma convicção absoluta, pelo Espírito, de um dever, de uma responsabilidade que deviam realizar? Uma ação que tinham de tomar. É a vossa consciência, o Espírito Santo, colocando-vos uma convicção. Agora, eu quero que pensem no que acontece se tivermos uma mente a trabalhar com a razão. A razão está a funcionar. Estão a pensar com o raciocínio, mas não estão a usar a consciência. A consciência foi posta de lado. Foi até cauterizada. Não está a funcionar. Qual seria o problema com o raciocínio mental humano, sem consciência? Calculista. Calculista. Como um assassino em série. Sim. Estes são os predadores. Estes são os sociopatas. São pessoas que podem traçar, calcular, planear, explorar e não têm nenhum senso de transgressão. As suas consciências estão cauterizadas. Qual seria o problema de alguém ter a sua consciência a funcionar? A consciência está ativa, mas eles inativaram a razão. Eles deixaram de lado as suas capacidades de raciocínio. Qual seria o problema disto? Culpa. Ok, talvez culpa e vergonha. Certo. Ou beber o cianeto com Jim Jones, queimando até à morte, com a seita davidiana em Waco. Amarrar bombas em si mesmo para explodir pessoas em nome do seu Deus. Essas pessoas são conscientes. Foram razoáveis? Deixem-me contar o caso de um homem chamado Carlos. Era um professor de história reformado. Pertencia a um grupo religioso conservador que fazia muitas coisas saudáveis, exercício regular, comia bem, não bebia nem fumava. Mas ele e sua esposa também acreditavam que era pecado tomar medicamentos. E a coisa mais pecaminosa seria tomar um medicamento psiquiátrico.
Infelizmente, após reformar-se, ele, pela primeira vez na vida, desenvolveu depressão. Não era só uma depressão normal. Foi uma depressão psicótica. Estava a alucinar. Pensamentos desorganizados. Paranoico. Algo estava mal. Mas o que fazer se não se toma medicamentos? Bem, encontraram profissionais de saúde num sanatório que acreditavam da mesma forma. Levaram-no lá e deram-lhe massagem terapêutica e hidroterapia, terapia de oração, muitas vitaminas e outros remédios naturais. E ele continuou a piorar. Parou de comer, ele perdeu peso e chegou aos 39 quilos. Quando atingiu os 39 quilos, colocaram-lhe um tubo no abdômen, através da sua parede abdominal até ao estômago para alimentá-lo. Isso estabilizou a sua saúde física. Mas ele continuou a piorar. Brevemente, ele estava a rastejar no chão e a manchar a parede com fezes. Tão desorientado que ele estava. Este tratamento durou 8 meses. Após os 8 meses, trouxeram-no ao meu gabinete. Eu avaliei-o, diagnostiquei depressão psicótica, expliquei a ele e à sua esposa o que estava a acontecer no cérebro dele e como isso estava a prejudicar a ponto de ficar naquele estado. Expliquei como os medicamentos funcionariam, iriam restaurar e levar de volta a funcionar normal. No final das contas, eu insisti com eles. Em ambas as mentes, achavam que seria melhor para ele morrer do que tomar medicação. Estas pessoas eram conscienciosas. Mas eram razoáveis. Não. Voltaram para o sanatório, mais 3 meses do mesmo tratamento, sem melhora. E o filho que morava fora do país, ouviu o que estava a acontecer, apanhou o avião, tirou o pai da mãe, levou-o para Chicago, mandou-o a um psiquiatra, diagnosticou depressão psicótica e deu-lhe antidepressivos. Antipsicóticos. E a psicose desapareceu em alguns dias. A depressão melhorou ao longo de várias semanas. Em alguns meses, ele estava a lecionar em part-time de novo. Deus projetou a nossa razão e consciência para trabalharem em conjunto. Quando temos um cérebro com raciocínio, mas sem consciência, isso é perigoso. Acaba por ser muito abusivo em relação aos outros e criminoso. Quando temos consciência, porém, pessoas conscientes mas irracionais, ou acabam por aprofundar-se em culpa e autorreféns, ou acabam em loucos religiosos, ou acabam por fazer coisas que são bastante dolorosas para si mesmas. Deus deu-nos estas duas faculdades ligadas para trabalharem em conjunto. A propósito, no nosso cérebro. A parte do cérebro logo acima da órbita do teu olho e da ponte do teu nariz e da parte da frente é onde a tua consciência funciona. Então estas duas faculdades juntas, são conhecidas como o nosso juízo. Então, se eu disser, o que tu julgas que estou a falar da tua razão e consciência. Qualquer coisa que danifique a tua razão prejudicará o teu juízo. Qualquer coisa que danifique a tua consciência prejudicará o teu juízo. Então, a decisiva faculdade da nossa natureza espiritual é um desejo inerente ao impulso à adoração. Todas as pessoas adoram algo. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus. Adoração. Adoração é olhar para fora de si mesmo, para um molde de orientação que dá direção à vida, significado ou propósito. Toda a gente forma um. Karl Jasper disse, o que tu guardas, sobre o qual apostas a tua existência, isso é, realmente, o teu Deus. Richard Creel escreveu, o Deus de uma pessoa é aquilo que realmente domina a vida da pessoa, dando-lhe consenso, direção e inspiração, quer a pessoa perceba ou não. Veja, a questão não é se adoramos. A questão é, o que estamos a adorar? Na Bíblia, Deus disse, não terás outros deuses antes de mim. Por quê? Porque disse ele isto? Eu fiz esta pergunta ao redor do mundo, a vários grupos e as respostas que são muitas vezes dadas. Bem, porque ele é soberano, porque é um direito dele. Porque ele é o Criador, porque ele é mais poderoso, porque é a lei. Ora, cada uma dessas coisas são factos. Eles são verdadeiros. Gostei do que disse. Ele sabe o que é bom. Sim, e é por causa da lei da adoração. E qual é a lei da adoração? A lei da adoração também está na psiquiatria e psicologia, conhecida como modelagem. Ou na Bíblia, é descrito desta forma, pela contemplação somos transformados. Esta é uma das leis de design que eu mencionei, sobre como as coisas foram realmente construídas para funcionar. Tu, neurobiologicamente, psicologicamente, em personalidade, és alterado por aquilo em que passas o tempo a adorar, assistir, a te envolver. Não podes impedir a mudança. Serás transformado. Então Deus diz-nos para adorá-lo porque no planeta Terra, os seres humanos são as criaturas mais elevadas da Terra. E não há nada no planeta Terra que possamos adorar que nos faça avançar e desenvolver-nos.
Qualquer coisa no planeta Terra que adoremos nos degrada, diminui-nos. Deus quer que cresçamos para os mais altos graus de desenvolvimento para continuar a avançar, para continuarmos a progredir. Assim Ele diz para o adorar, o infinito, porque nunca pararemos de progredir, crescer, avançar, desenvolver. Então é para o nosso bem, não por necessidade dele ou pela sua autoridade, que Ele diz isto. Este é o entendimento da lei do design. Mais evidências disto. Esta é uma foto de Heket. Heket era o deus sapo do Antigo Egito, abordado dentro da segunda das 10 pragas com Moisés. Imaginem-se adoradores de Heket. Teriam um ídolo de Heket, um pequeno santuário em casa. Todas as noites reuniriam a família, e, querido Senhor Sapo, abençoa a mãe e o pai e ajuda-me a crescer para ser como tu. Vemos algum problema nisto? Não precisamos de ir ao Antigo Egito. Isto é uma relíquia de um templo na Índia actual. E podemos ver pela relíquia o que é que eles adoram lá. Eles adoram o rato. Esta é uma foto de dentro do templo. E se não podem ser usados sapatos no templo, podemos entrar de meias ou descalços. Se pisares um rato e o matares, terás de pagar ao templo o peso do rato em ouro. Tem cuidado onde pisas. Esta é uma tigela de mel e leite e os adoradores entram e bebem com os ratos. Esta é uma foto de alguns adoradores a rezar ao rato. É considerado uma grande bênção se algum te morder. Estas pessoas acreditam na reencarnação. Aqui temos jovens criados à imagem de Deus, com a sua própria individualidade, habilidade de raciocinar e pensar. Têm como seu maior objetivo morrer e tornarem-se um rato. Vemos algum problema com isto? É por isso que Deus diz para adorá-lo. Mas a lei da adoração não se restringe à religião. A lei da adoração, ter um modelo, pela contemplação somos transformados. Funciona em todas as fases da vida. Então, assistir televisão. Pela contemplação, somos transformados. O Senado queria saber se havia uma relação entre assistir televisão e a violência na sociedade. Então escolheram 3 sociedades. Estados Unidos, Canadá, África do Sul. Estados Unidos e Canadá. A televisão entrou nos nossos países em 1945. África do Sul não permitiu televisão na nação, de todo, até 1974. E mediram a violência na sociedade de negros e brancos. Usaram taxas de homicídio, taxas de assassinato e incluíram o Canadá pois eles têm leis muito rígidas de controle de armas. No caso de subida dos assassinatos na América, as pessoas não diriam que era por terem armas por todo o lado. Comparariam com o que está a acontecer no Canadá, onde há leis rígidas de controle de armas. Em África do Sul, contaram apenas homicídios de brancos contra brancos para evitar qualquer influência dos problemas do apartheid ocorridos nesse período. Foi isto que descobriram. De 1945 a 1974, após a introdução da televisão, as taxas de homicídios no Canadá subiram 92%. Nos Estados Unidos, subiram 93%. Em África do Sul, na mesma época, homicídios entre brancos diminuíram 7%. Mas depois analisaram homicídios entre brancos, na África do Sul de 1974 a 1987, após a introdução da televisão, aumentaram 130%. Ora, muitas pessoas acham que isto tem a ver simplesmente com programas de violência consumidos que geram maus comportamentos externos. Televisão teatral. Teatral, reparem, digo televisão teatral, não televisão educacional. Então as minhas palestras e DVDs estão bem. Mas a sério, a televisão teatral tem como seu principal objetivo ativar os circuitos de emoções do teu cérebro, enquanto, simultaneamente, suspende os teus circuitos de pensamento. Aqui está outra destas leis do design. Chama-se a lei do exercício. Se quiseres que algo fique mais forte, tens de exercê-lo, porque se não o usares, vais perdê-lo. Isso aplica-se também aos teus circuitos neurológicos. Se quiseres ser forte em matemática, o que terás de fazer? Resolver problemas. Se quiseres ser um grande músico, o que terás de fazer? Praticar o teu instrumento. Tens que exercitar os circuitos. E à medida que exercitares os circuitos, eles fortalecem-se. A televisão teatral exercita circuitos de emoções e eles querem fazer-te rir. Querem fazer-te chorar, deixar-te frustrado, que sintas raiva. Querem provocar-te stress, excitar-te. Querem provocar alguma emoção enquanto, em simultâneo, cancelam o exercício de circuitos de pensamento e raciocínio.
É isto que a televisão teatral faz. E quanto mais a assistes, então mais mudanças cerebrais tens. Desenvolves em excesso os circuitos emocionais. Suprimes os circuitos do córtex frontal, então serás menos razoável, menos capaz de resolver problemas na adolescência. Especialmente quando uma criança cresce a assistir TV, porque os cérebros delas moldam-se mais rápido do que os cérebros adultos. Cérebros adultos também, mas cérebros infantis mudam mais depressa. Então eles atingem a adolescência, surgem as hormonas, e eles têm todos estes impulsos e humores que não conseguem processar, então eles agem agressivamente, eles agem sexualmente, ou viram-se para substâncias para se acalmarem porque eles não têm um cérebro que se possa acalmar. Isso é bem documentado pela neurociência. Pense na programação televisiva exibida nos Estados Unidos entre 1945 e 1974. Digam-me alguns programas. O pai é que sabe. Eu amo Lucy. O programa do Ed Sullivan. Deixe com Beaver Andy Griffith. Ok, e aqui está o violento, pessoal. Aqui está o violento. Barreiras de fogo. A sério, barreiras de fogo. Ora. Como são classificados estas séries? Incluindo barreiras de fogo. Qual é a classificação? Classificação G, pessoal. G, crianças todas as idades. Aumento de 92% nas taxas de homicídios com programas livres para crianças. A programação piorou depois de 74? Sim, piorou. Note que temos um aumento de 130% nas taxas de homicídios. Quanto pior o conteúdo, maior o problema. Mas o problema não é primeiramente o conteúdo. São os próprios media. Isto é a ativação e exercício de circuitos emocionais sem usar circuitos de raciocínio. Assim o teu cérebro fica desequilibrado, ficas mais impulsivo e mais mal-humorado, menos sensato. Pela contemplação somos transformados. Pela adoração saudável é que a nossa razão é enobrecida e são limpas as nossas consciências. Práticas de adoração não saudáveis prejudicam essas faculdades. Então, eu coloquei todo o cérebro aqui em cima porque quando adoramos, adoramos com todo o nosso ser. Estas são as mais elevadas faculdades da mente. Uma vez que o nosso bom senso chega à conclusão sobre algo, então a próxima faculdade da nossa mente será entrar em ação. Essa faculdade é a nossa vontade. Ora, o que é a nossa vontade? É o executor. Este é o presidente. Basicamente, para torná-lo muito simples, este é o decisor quando dizes eu escolho fazer isto, eu prefiro fazer aquilo. Estás a exercer a tua vontade. Essa é a tua vontade. Ora, embora ela tenha sido concebida por Deus para seguir, no seu projeto a tua vontade deve escolher o que teu bom julgamento julga ser melhor. Faz sentido para todos? É assim que foi projetado. Mas nem sempre funciona assim. Considere o exemplo de um fumador. Um fumador pode raciocinar sobre todas as razões pelas quais fumar não é bom. A consciência pode convencê-los da necessidade de parar. Podem até dizer aos filhos, nunca comeces a fumar. É o pior hábito. Eu gostaria de nunca ter começado. E mesmo que eles estejam conscientes disso, se eles não escolherem largar os cigarros, eles continuarão a fumar. Vês como isto funciona? Devemos escolher o que o nosso bom senso diz que é o melhor, mas não somos obrigados. E o que vais descobrir esta noite é que quando escolheres, em qualquer domínio da tua vida, fazer o que o teu juízo diz que não é bom para ti, irás prejudicar-te. Todas as vezes. Vou mostrar-te e percorrer a forma como tal acontece. Esta é a posição da vontade. Uma das coisas que o córtex cingulado anterior faz é aqui que faz escolhas onde está a tua vontade. Eu escolho fazer isto ou fazer aquilo. Estás a exercitar estes circuitos, acontecem outras coisas lá, e vendaremos na palestra de amanhã. O próximo apoio da nossa mente são os pensamentos. Inclui todas as diversidade de pensamentos. Não te esqueças de ir buscar as crianças à escola. Mas há alguns tipos de pensamentos especiais aqui, e são as nossas crenças, valores, moral e imaginação. Imaginação é a capacidade de fantasiar, de pensar criativamente, de usar imagens guiadas para resolver problemas de cabeça sem teres de fazê-lo com as mãos. Imaginação é uma grande habilidade, um grande tipo de pensamento. E eu vou rever alguns problemas com a imaginação daqui a pouco, a capacidade de sonhar acordado porque muitas pessoas têm problemas com uma imaginação desgovernada. A tua imaginação é para ser, e vês como as coisas surgem no diagrama. Estas coisas aparecem no diagrama. Numa certa hierarquia, estas faculdades devem governar-te. Com a vontade, optando por implementar o que estas faculdades dizem é o melhor. A tua imaginação deve reger-se pelo que o teu bom senso diz.
Pensa em todas as coisas na Bíblia que dizem, medita sobre isto e medita sobre aquilo. Se meditares sobre algo, sobre o trabalho de Deus e contemplares essas coisas, estarás a usar a tua imaginação, certo? Mas estás a comandar a partir daqui. Pensa no que o diabo gostaria que meditasses e imaginasses. Ok. Muitos pacientes que tenho têm problemas reais com a imaginação desgovernada. Sabes o que imaginam? Eles imaginam cenários futuros que não aconteceram, em que a vida não lhes corre bem. Eles não têm dinheiro suficiente para as responsabilidades, a casa deles é confiscada, o chefe não gosta deles, vão ser demitidos do trabalho. O que farei se isto acontecer? Ou se aquilo acontecer? Imaginam todas as possibilidades de correr mal no futuro. Preocupam-se com elas constantemente. Nenhuma delas aconteceu. É tudo imaginário. Mas quando eles as imaginam dessa forma, eles reagem assim e causam uma terrível ativação de circuitos de stress cerebral e causam pressão arterial alta e batimentos cardíacos, cascatas inflamatórias e problemas. Primeiro passo, aprenda a dominar a imaginação. Pare o que for imaginário. O que é verdade, o que está a acontecer agora. Vamos analisar a imaginação um pouco mais daqui a pouco. E vamos falar um pouco mais sobre as crenças na palestra de hoje e amanhã também. Então, a última faculdade da mente projetada por Deus. Ela sempre parte da nossa experiência para nunca ser deixada de fora ou de parte, mas também para não ser responsável pelo que fazemos. São os nossos sentimentos, as nossas emoções. O que inclui toda a gama de emoções, estamos todos familiarizados com elas, mas há duas especiais que eu quero destacar. Trata-se de um inerente, biológico, projetado por Deus desejo por relacionamentos. Fomos projetados para nos relacionar com o amor e para sermos amados e para um movimento especial chamado afetos. Então vamos olhar para as relações. Diz nas Escrituras que Deus fez Adão à sua imagem. Ele olhou para baixo e disse, não é bom que Adão esteja só. Vou criar-lhe uma auxiliadora adequada. O que isso significa? Auxiliar adequada para ele. Alguém para cozinhar e limpar? Não, não é isso que significa. Mas, eu rio disso hoje quando eu era jovem. Isto não é algo incomum que às vezes circula em certos círculos que seja isso que significa. Não significa isso. Adão foi feito à imagem de Deus e Deus é amor. Adão não poderia entrar na plenitude do amor divino sem alguém para Adão servir. Sem alguém por quem Adão se sacrificar. Eva foi feita, criada ou trazida ao mundo para ser a receptora do auto-sacrifício de Adão. Amor derramado nela para o seu bem-estar. Recebe esse amor. E numa relação com Deus, três pessoas triunas Trindade flui de volta para Adão, um círculo interminável de amor, o design de Deus embutido na humanidade. Foi pelo seu crescimento e amor que ela foi criada, e por seu crescimento e amor ele foi criado. Era um círculo de doação. Algumas pessoas disseste que as nossas mais elevadas faculdades são aquelas que nos fazem à imagem de Deus. Deus acabaste de dizer que é amor e Ele é um ser relacional. Então por que o nosso desejo por relacionamentos não está na nossa natureza espiritual? As pessoas fazem-me essa pergunta. Bem, nas Escrituras, diz em Romanos 1:20 da manhã que a natureza divina de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina foram claramente vistos sendo compreendidos a partir do que foi feito para que os homens sejam indesculpáveis. Noutras palavras, toda a criação revela coisas sobre a natureza divina de Deus. E os animais também são seres relacionais. Quantos de vocês têm animais de estimação? Os vossos animais de estimação amam-vos? Eles podem relacionar-se convosco? Eles conhecem-vos e aos vossos humores? Sim, há uma relação lá. Então, o desejo de relacionamentos diz algo sobre Deus, mas não nos separa dos animais. Então é por isso que não é por aí. E de fato, se não fosse pelo teu bom senso, determinar onde, com quem e como te envolves em relacionamentos, se não fosse pelo teu poder de escolha, a tua vontade, escolhendo onde e com quem e como te envolves em relacionamentos, se não fosse por estas faculdades superiores, não seríamos melhores do que os animais conduzidos por paixões e luxúria. Sim. Ok, o nosso desejo por relacionamentos, noutras palavras, se não me estão a ouvir jovens, o vosso desejo de relacionamentos deve ser guiado pelo bom senso.
O vosso desejo de relacionamento. E pessoas mais velhas, eu tenho muitos pacientes que vêm ver-me e muitos deles que têm história de relacionamentos terríveis, relacionamentos rompidos, um após outro. E vai-se descobrir quase sempre que há esse tema, se eles forem honestos consigo mesmos e honestos e contigo. Aqui está o tema subjacente. Eles vivem com medo de ficar sozinhos. E eles têm tanto medo de ficar sozinhos, que o pior cenário que eles podem imaginar é estar sozinho. E assim o medo de ficar sozinho, esse terrível sentimento de medo de ficar sozinho leva-os a procurar relacionamentos. O seu bom senso não avalia a qualidade. É que eles vão agarrar-se a quase qualquer um que preencha o vazio. Eu dou uma metáfora, vou debruçar-me um pouco pois acho que isso é muito importante para algumas pessoas ouvirem. Eu dou esta metáfora sobre o que acontece quando estás baseado no medo. Quando digo medo, medo de rejeição, medo do abandono, de não ser amado, de não ser cuidado, medo de ficar só. Quando se tem essa intensidade e se precisa de alguém, eu preciso de alguém. Então tu perdes a habilidade de realmente escolher alguém. Posso dar-te esta metáfora. Imagina que estás a mergulhar e ficaste com o pé entalado numa rocha, estás preso, a garrafa está a ficar sem ar, estás prestes a sufocar e vês uma pessoa que estava no barco, no mesmo barco. Essa pessoa, quando estavas no barco, enojou-te porque estava a mascar tabaco e ela tinha de cuspir num saco uma secreção da boca, a pessoa tinha dentes podres e pareceu-te bastante repugnante. Ok, mas esta pessoa vê-te e mergulha. E oferece-te ar da sua garrafa, partilhando contigo. O que você vais fazer se estiveres a afogar-te, com o oxigênio a acabar, e ela oferece-te ar, o que vais fazer? Vais aceitar o bocal, não vais? E vais sentir um grande alívio e gratidão, não vais? Ora, imagina que estás numa loja de mergulho e a percorres à procura de um novo bocal de mergulho para comprar. E a mesma pessoa entra e diz, este parece bom para ti. E ela enfia-o na boca e diz, experimenta. Qual é a probabilidade de o colocares na boca? 0, certo? Qual é a diferença? No primeiro, tens uma necessidade. Preciso de ar. Quando precisas de um relacionamento, não fazes nenhuma discriminação ou nem tens discernimento. Agarras-te a qualquer um. Mas quando quiseres eu quero um bocal, mas eu não preciso de um. Tudo bem, eu vou pegar noutro. Veem como funciona, pessoal. Tenho que educar tantos dos meus pacientes sobre isto. A luz acende-se, eles dizem, uau, isso é o que eu tenho feito. Tenho feito isso várias vezes. Então os nossos afetos são os nossos corações, os nossos apegos emocionais. Vou dar um pequeno exemplo com que te possas identificar e perceber o que quero dizer com isto. Imagina que estás a economizar dinheiro para comprar o carro dos teus sonhos. E depois de meses e meses, talvez anos de poupança, finalmente compras o tal carro e ficas tão animado que queres mostrar a todos no trabalho. Vais lá para mostrar-lhes e ir buscá-los. Quando voltas ao estacionamento, há outro igual ao teu. Não é o teu, é o outro. O outro tem uma grande moça lateral. E pensas, não quero saber, quero mostrar-vos as minhas jantes. Mas se ao sair o teu carro novo tivesse uma grande moça na lateral, será uma sensação diferente? Vê, isto é uma afeição emocional. É uma facada no coração. Já tens um apego emocional a este objeto, ok? Então a Bíblia diz, acima de tudo, guarda o teu coração. Tem cuidado com o que se afeiçoa. A circuncisão do coração pelo Espírito Santo corta esse tipo de afeição emocional a coisas mundanas destrutivas e ímpias e liga os afetos do nosso coração a Jesus Cristo e às coisas celestiais. Este é o significado. E assim, pelo que entendo, Deus projetou a nossa mente. Ele projetou a nossa mente numa relação face a face, onde Deus é a fonte de todo o amor e verdade, numa relação diária onde tu exercitas o raciocínio, a consciência, o bom senso e a adoração perfeita, direcionando a formação de crenças e valores e moral e bom uso da imaginação e apegos ou afetos saudáveis nos relacionamentos certos. Foi assim que foi desenhado. Mas algo correu mal. O que aconteceu? Repara que eu já coloquei a palavra mágica aqui. Porque eu digo, o que aconteceu? E as pessoas dizem, eles pecaram. Isso não te diz nada. Eles pecaram. Então, e o que tem? Sim, eles pecaram. Bem, o que correu mal? Deixa-me analisar o que correu mal. Tu entendes mesmo funcionalmente qual era o problema. O que aconteceu?
Eu quero que imagines que estás num casamento amoroso e altruísta, onde amas e confias no teu cônjuge e o teu cônjuge ama e confia em ti. E outra pessoa que amas e confias pode ser o teu irmão, irmã, um dos teus pais, alguém que amas e confias. Eles vêm ter contigo em lágrimas, a chorar, dizendo que descobriram que o teu cônjuge está a ter um caso. Então eles mostram fotos que eles falsificaram no computador para fazer parecer que o teu cônjuge está com outro. Mas estão a mentir-te. Não é verdade. O teu cônjuge é fiel e leal. Mas mesmo que o teu cônjuge seja fiel e leal, se tu acreditares na mentira, algo dentro de ti muda. Mentiras acreditadas quebram o círculo de amor e confiança. E assim que o círculo de amor e confiança é rompido, é um dominó a cair. Empurras o primeiro. Acredito numa mentira. Acredito que o meu cônjuge me trai. Não trai, mas acredito que trai. Não confio em mais nada. Então, amor e confiança rompidos resultam em medo e egoísmo. Tenho medo que me tragas uma doença. Não sei com quem estiveste. Não te vais deitar comigo esta noite. Temo que nos arruines. Vou ao banco e buscar o dinheiro antes de ti. Tu não cuidas de mim. Tenho de estar atento. Não é assim que funciona. Mentiras acreditadas quebram o círculo de amor e confiança. Amor e confiança quebrados resultam em medo e egoísmo. Conhecida atualmente no mundo como a sobrevivência do mais forte. Cuidado com o número 1. E o medo e o egoísmo resultam em atos de pecado. Aqui é onde o pecado é o mau comportamento, os atos. Note, nós andamos 3 passos para trás antes de ter uma má ação. Pessoas que se focam nas ações não gostam disto. Não, o pecado é a ação. Eu prefiro que veja Mateus 5 com Jesus Cristo, disse que vocês dizem que se assassinarem, má ação, cometem pecado. Eu digo, se odiares no teu coração. Vocês dizem se cometerem adultério, má ação, cometem pecado. Eu digo que se cobiçares no teu coração. Jesus está a ensinar-nos que as ações são sempre uma manifestação da doença no coração. Um ato de pecado ou estes comportamentos restritivos. Este modo de viver é prejudicial à mente, caráter, relacionamentos, corpo. Esta é uma condição terminal. Estamos mortos, trespassados pelo pecado. Ou seja, estamos em desarmonia com o projeto de Deus para o funcionamento da vida, em desarmonia com o seu design. É só decadência e por fim a morte. E o que é que lhes causou esta cadeia? Eles acreditaram em mentiras. Satanás é o pai das mentiras. Eles acreditaram nessas mentiras sobre Deus. E a sua confiança em Deus foi quebrada. O medo e egoísmo infectou-lhes os corações e eles agiram pelo interesse próprio em vez de amor. Então esta é a mente agora. Repare que temos isto agora. Nascemos em pecado. Concebidos, diz a Bíblia, temos uma natureza egoísta. Aqui, que está a infectar todas as nossas faculdades e o medo e o egoísmo infectam tudo isto. Deus ainda é a fonte do amor e da verdade. Deus ainda está a refletir do céu todo o seu amor e verdade. Mas as nossas mentes estão infectadas com medo e egoísmo agora. E nós somos assim desde o nascimento. Algumas pessoas ficam desconfortáveis com isto. Mas imagine um homem infectado pelo HIV, a mulher infectada pelo HIV, juntam-se e têm um bebê que nasce com HIV. O que é que o bebê fez de mal? Não vos estou a ouvir. Nada. Mas será que o bebê que não fez nada de mal ainda tem uma condição, se não tratada, resultará em morte? Assim são todos os seres humanos, desde Adão e Eva. Nascemos em pecado, concebidos em iniquidade. E não fizemos nada de mal para nascer assim. E Deus sabe disso e Deus não nos responsabiliza por isso. No entanto, este bebê com HIV cresce, oferecem-lhe um remédio gratuito que irá curá-lo, mas ele recusa o remédio. Não aceita. Será isso culpa dele? Por isso Jesus Cristo veio ao mundo. Ele forneceu-nos o remédio a todos. É de graça. Então, Ele não nos responsabiliza por termos nascido pecadores. Ele responsabiliza-nos por rejeitar o remédio que nos libertará de viver sob o domínio do pecado. A Bíblia nos diz que esta vulnerabilidade genética, este impulso por sobreviver tem 3 manifestações primárias na espécie humana, na versão King James: a luxúria da carne, a luxúria dos olhos e o orgulho da vida. Nós simplesmente diríamos materialismo, sensualismo e egoísmo. Sensualismo, materialismo e ego. O que significa, é que algumas pessoas estão biologicamente predispostas a serem mais vulneráveis às tentações da carne. Algumas pessoas têm pais alcoólatras e são muito mais vulneráveis a ter problemas de dependência de álcool e drogas do que outras pessoas que não têm essas vulnerabilidades genéticas.
Mas outras pessoas são muito mais vulneráveis à arrogância e ego. Outras pessoas são mais vulneráveis à ganância e preocupações com finanças e controlo de outras pessoas e dominação. E todos nós temos essas variáveis aqui em maior ou menor grau que nos tentam de várias maneiras. E algumas pessoas que nunca tiveram um problema de vício não podem ter nenhum. Não têm simpatia pela pessoa que está a lutar contra o vício. Eles nunca foram tentados com um vício e eles simplesmente não o entendem. Mas eles podem ser muito arrogantes e egocêntricos. Certo? Sim. Assim a Bíblia descreve a mente convertida e não convertida. Aqueles que vivem segundo a carne têm suas mentes fixadas sobre o que essa natureza deseja, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito têm suas mentes fixadas sobre o que o Espírito deseja. A mente não convertida, Deus ainda é a fonte do amor e da verdade. Ele está a iluminar, a trazer à luz todas estas coisas. Mas esta pessoa escolhe, com a sua vontade, fixar a sua capacidade de raciocínio e energias no desejo egoísta. E eles vão conquistar, eles merecem. Não está certo, não é justo. Eles vão tomar o que é deles e toda a gente pode esperar. Eles focam-se em satisfazer-se. Esta é a mente carnal. A mente convertida ainda tem as tentações de uma natureza carnal, sentimentos ou desejos que podem levar à tentação, inseguranças, medos, coisas com as quais lidamos. No entanto, esta pessoa foi convertida e por isso eles escolheram focar a sua mente em fixar os olhos em Cristo, fixa a luz. As suas mentes estão focadas aqui. Quando a tentação vem, note, a tentação está a entrar. Diz em Tiago 1, ninguém diga que Deus tenta porque Deus não tenta ninguém. Cada um de nós fica tentado quando somos arrastados, seduzidos por nossos próprios desejos malignos. As tentações entram através dos nossos desejos. Nós tornamos-nos conscientes da tentação. E temos de fazer uma escolha, não temos. Temos que escolher. Queremos dizer sim à tentação. Ou não à tentação. Por isso é que a tentação para na vontade e a natureza espiritual, a razão e o bom senso dizem não. Vês, mesmo Cristo sendo sem pecado e nunca pecou, ele foi tentado em todos os sentidos, assim como nós, diz a Escritura. E assim, no Getsemane vemos as poderosas emoções humanas a tentá-lo. Estas emoções humanas surgem. Ele ora ao Pai, mas diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não é essa tentação. Sem contaminação. Apenas tentação. Esta é a mente convertida. Agora vamos falar de uma mente desequilibrada. Já analisamos raciocínio nocivo e consciência doentia. Já tratamos adoração não saudável. Vamos ver problemas, sentimentos dominarem o discernimento, problemas com a imaginação, com crenças. Então vamos ver uma mente equilibrada. Ora, um resumo geral para todos. Em vez de memorizarem todos os detalhes, apenas 3 dedos. 3 dedos que podem te lembrar desta visão geral, o teu bom discernimento. O teu poder de escolha e sentimentos. Lembra-te destes 3 e terás a base do que te deves focar. O que acontece quando colocamos os sentimentos no comando acima do bom senso? Qual é o problema disto? Imagina que te tornaste mãe, acabaste de ter o teu primeiro filho. Chegaste do hospital, estás animada, com energia, a limpar a casa, a arranjar o berço. Antes que percebas, o dia passou. São 11 da noite. Cais na cama exausta. Às 2 da manhã, o bebê começa a chorar, molhado e com fome. Tens vontade de te levantar da cama? Mães, sabem a resposta. Pais, vocês podem não saber esta. As mães, sabem esta. Não, tu não te queres levantar. Mas imediatamente o teu discernimento ativa e entendes as tuas responsabilidades e deveres e literalmente desejas sair da cama. Não é assim que funciona. E vais cuidar do teu filho, muda-lo, alimenta-lo. Podes fazer isto várias vezes por noite. Na manhã seguinte, porém, quando te levantas, tendo seguido o teu bom senso, já te sentiste assim. Autoestima, valor próprio, autoconfiança. Sentindo-te bem, fizeste um bom trabalho? Vamos virar isto ao contrário. 2 da manhã, não tens vontade de sair da cama. E não sais. Os teus sentimentos dominam os pensamentos e dizes a ti mesma para ser uma boa mãe tenho de descansar. Além disso, o meu marido, cujo corpo não foi todo deformado para trazer esta criança ao mundo, pode dormir a noite toda. Eu também tenho de poder. Metes a almofada em cima da cabeça e voltas a dormir. Deixas o teu filho deitado lá, molhado e com fome a noite toda. Quando te levantas na manhã seguinte, como te sentes contigo própria? Autoestima para cima ou para baixo? Valor próprio para cima ou para baixo? Pode ser tão mau que nem consigas lidar com isso. Nem consegues carregar isso. Não podes levar isso às costas. Culpas a criança. A culpa é tua. Se não estivesses molhado e a chorar, eu não estaria assim. Vocês estão a rir-se de mim. Isto não é tão improvável. Isto acontece. A sério, acontece.
Líder da claque da equipa de futebol da escola secundária, 16 anos. Ela acha que o capitão da equipa é muito bonito e deseja que ele a convide para sair. Um dia ele convida. No primeiro encontro, ele tenta tirar-lhe a virgindade. O que lhe diz o bom senso? Boa ideia, má ideia? Mas poderá ela ter sentimentos que a confundam? De vários tipos. Sentimentos de atração, sentimentos de insegurança, não quero que se zangue comigo ou que deixe de sair comigo. De qualquer forma, se ela decidir seguir o seu juízo e o juízo toma o controlo e lhe diz que não, isso é divertido ou estressante. Mas se ela lhe disser não e se mantiver, o que ela sentirá sobre si mesma no dia seguinte e na semana seguinte e assim por diante? Vamos colocar os sentimentos a comandar, os sentimentos anulam o juízo. Ela deixa-o avançar. Ora, o que acontece com a maneira como ela se sente sobre si mesma? Autoestima, para cima ou para baixo? Amor próprio, para cima ou para baixo? Ok, vês um padrão? Sempre que deixamos os nossos sentimentos se sobreporem ao nosso discernimento, é sempre prejudicial para nós. Os dois primeiros que te dei, eu mais ou menos inventei exemplos. As pessoas dizem, sim, mas ambas são decisões imorais. É imoral não acudir o filho a chorar, ou ter sexo antes do casamento. O que há quando os sentimentos dominam o juízo, não sendo uma decisão imoral? A próxima é uma história verdadeira. A esposa do pastor veio ver-me. Ela e o marido estão no ministério há 28 anos. Filhos já adultos fora de casa, todos saudáveis, nenhum problema real o qual ela possa apontar na sua vida. Mas tem lutado por anos com ansiedade e depressão e não sabe porquê. Então ela contou-me uma história que revelou o problema. Ela estava a ter aulas universitárias, o semestre da faculdade estava a acabar e tinha os exames finais marcados para uma quinta de manhã às 8. Assim que ela marcou o exame, foi à agenda. Reservou quarta-feira à noite da semana de exames para a preparação final do exame. Terça da semana de exame. 2 dias antes do exame, a organista da igreja liga-lhe e diz, olá, eu não posso tocar esta semana. No órgão, na reunião de oração. Podes substituir-me e tocar amanhã à noite. Imediatamente o juízo dela disse, não, é o exame final. Estou indisponível. Tenho de preparar-me para o exame final do semestre. Mas ela contou-me que estava a sentir-se muito insegura. Ela estava com medo. Estava com medo de que caso não fizesse isso, a senhora ficaria chateada com ela. Temia rumores na igreja de que ela não era alguém com quem pudessem contar caso precisassem. Temia que pensassem que ela não apoiava o ministério do marido. Assim, com base em todos esses sentimentos de insegurança, mudou os planos e foi tocar órgão na igreja. Ora, há algo de imoral em tocar órgão na igreja? Mas o que aconteceu com sua autoestima, amor próprio e autoconfiança? Eles caíram. Por que caíram? Porque autoestima, estima, a mesma palavra raiz, é como estimar ou estimativa, que é uma forma de julgamento. Podes ir contra o teu discernimento, mas ainda terás a faculdade de discernir a funcionar. Ainda estará a trabalhar dentro da tua cabeça. Assim, quando vais contra o teu próprio juízo vai julgar. E o teu juízo dentro da tua cabeça diz, tenho vergonha de ti. Aborreces-me. És frouxo, cobarde, fraco. Não te suporto. Sabes do que estou a falar, não sabes? É por isso que a tua autoestima cai, porque estimas ter falhado. Quando se trata de autoestima, amor próprio, autoconfiança, muitas coisas têm impacto. Um dos que quero que entendas é um dos maiores impactos, é o equilíbrio organizacional da tua própria mente. Há um velho ditado, ser verdadeiro contigo mesmo. Significa não traias a ti próprio. Não te traias. Mantém-te leal ao teu próprio bom senso. Mesmo que sejas rejeitado pelos outros. Problemas com a imaginação. Escolheram pessoas e fizeram um exame com um scanner funcional onde podem ver que superfície do cérebro está a ativar-se, em tempo real. Têm de tocar um instrumento musical. Então tiram o instrumento, colocam elétrodos nos músculos dos braços para garantir que não estão a fazer contrações musculares microscópicas. E estão. Imaginam tocar a mesma música e os mesmos circuitos. Disparam. Isto é muito importante. Falamos de Mateus 5. Vocês dizem, se cometeres adultério, mau comportamento. Eu digo, se cobiçares no teu coração. Olha, podemos apanhar pedófilos. Podemos trancá-los na prisão por 20 anos ou mais. Onde não podem executar em ações as fantasias pedófilas. Mas podemos controlar o que eles imaginam. E se eles passarem 20 anos imaginando esses atos, eles sairão um pedófilo mais reincidente do que entraram. Como um homem pensa no seu coração.
Assim ele é prof. 23/7. Na verdade, mudamos neurobiologicamente a lei do exercício novamente. Se ativares esses circuitos, eles ficam mais fortes. Problemas com crenças. Satanás é o pai da mentira. Como te fez acreditar em mentiras, ele tem poder sobre ti. Uma das clássicas mentiras que a maioria dos cristãos no mundo acredita é: se não fizeres o que Deus quer ou não seguires o plano dele, ele usará o seu poder para te ferir e matar. Tu dirás: eu não acredito nisso. Ficarias surpreso. O que Deus fará com os ímpios no final? Qual é a tua compreensão atual disso? Bem, a justiça o exigirá. O dizes então? Será o problema com o pecado? Que o salário do pecado é a morte. O pecado, quando cresce, traz à tona a morte. Os que semeiam na natureza carnal a partir dessa natureza colhem destruição. A propósito, não fui eu, foi o Novo Testamento que disse o que citei. Acreditamos no que a Bíblia diz. Ou será o problema do pecado? Bem, tu sabes, se Deus tivesse algumas aulas de controle da ira e contivesse mais a sua raiva, não usasse o seu poder para matar, poderíamos viver eternamente em pecado, porque o pecado não nos faz mal de facto. Deus é quem nos fere, por isso. É o pecado que está a destruir a sua criação e Deus está a trabalhar para erradicar o pecado? Ou o pecado apenas quebra as regras dele e Deus é a fonte da dor, sofrimento e morte que ele inflige aos pecadores? Digo-te, a segunda é mentira. Então o diabo quer que todos acreditem que o nosso verdadeiro problema é Deus. Quando eu falo ao redor do mundo, mais cristãos têm medo de Deus, que é quem está a tentar salvá-los, do que medo do pecado nas suas vidas que os está a matar. Estão muito mais confortáveis com o pecado do que com Deus. Neste desenho animado, Jesus bate à porta do teu coração e diz: deixa-me entrar. Por quê? Para te salvar. De quê? Do que te farei se não me deixares entrar? Ora, riem-se disto, mas estou a dizer-vos, isto é o cristianismo habitual, certo? Faço-vos uma pergunta. Quero que pensem na vossa mente, funcionalmente. Nas principais doutrinas que acreditas no cristianismo, quantas doutrinas têm funcionado bem para ti? Isto é o que estão a fazer. Estão a esconder ou proteger-te de Deus. Eu fiz esta pergunta na Associação Americana de Conselheiros Cristãos em setembro deste ano. Havia centenas de pessoas na plateia. Estava a palestrar. Fiz esta pergunta e reagiram tal como vocês. Pareciam não ter ideia do que eu estava a falar. Então digo-vos o mesmo que lhes disse. Sabem, coisas como: estou coberto com a justiça. Quando o Pai olha para mim, não consegue ver o meu pecado. Lavado no sangue. O Pai, ao ver-me, não vê o meu pecado. O sangue foi aplicado no meu livro de registros e apaga-os de pecado. Então não há registro dos pecados para o Pai julgar. Ou tenho Jesus, entre mim e o Pai, ele implora pelo seu sangue ao Pai para que o Pai não me condene. E uma senhora gritou: sim, eu acredito nisso tudo. O que é que eu faço? Funcionalmente, todas estas doutrinas, como nos são ensinadas desta forma, têm a função de esconder e proteger-nos de Deus. O que significa que realmente não confiamos em Deus, temos medo dele. Temos de ser protegido. Temos a ideia de que o problema com o pecado vem de Deus, que te mata por isso ou te fere. Sendo que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o problema com o pecado é que destrói a criação de Deus. E Deus, que ama a sua criação, tem trabalhado através de Jesus Cristo para curar e salvar a sua criação do pecado. Então aqui está o Cordeiro de Deus, que tira o castigo de Deus. Não, aqui está o Cordeiro de Deus, diz João Batista, que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o nosso pecado. Não para proteger-te do seu Pai. Jesus disse: quem me vê a mim, o Pai e eu somos um só. Nós somos um. Ou em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, como não nos daremos bem com ele? Deu-nos todas as coisas. Quem condena? Cristo Jesus. Ele está à direita do Pai e também está a interceder por nós. Também, o que esta palavra também significa? Além de. Além de quem? Jesus está a interceder por nós. Além de quem? Além do Pai. O Pai sempre intercedeu por ti. Sempre. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho. Deus estava no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Satanás quer que acreditemos nas mentiras sobre o Pai para criarmos doutrinas cristãs que nos tornem muito cristãos. Ou seja, muito religiosos. Temos uma forma de piedade, mas negamos o seu poder porque estamos desconectados da fonte do poder, porque temos doutrinas que nos separam do poder. E nós realmente não o queremos na nossa vida. Queremos que alguém nos proteja.
Assim, quando o Pai olhar para nós, Ele não nos veja. Ele veja o Filho, em vez de nós. Imagina que estás mesmo doente, estás a vomitar sangue, cólicas. Sabes que não estás bem. Vais às urgências porque realmente sabes que estás mal. Ao vir o médico examinar-te, puxas o teu irmão saudável para a tua frente e dizes, examino. Seja qual for o diagnóstico, coloco no meu registro. Assim são muitos cristãos. Examine Jesus. O que for que encontrar, coloque no meu registro. Mas devemos ser participantes da natureza divina. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Devemos ter um novo coração e um espírito reto. Os circuitos do coração, pelo espírito ter a lei escrita no coração e na mente, ter a mente de Cristo e o coração de pedra ser removido e um coração de carne no seu lugar. Todas estas metáforas estão a tentar dizer que o plano de Deus não é abrigar-nos dele, mas regenerar o nosso interior e renovar-nos para ser como Cristo no coração. Deus vai torturar-te no inferno. Deus tem de ser apaziguado. Mentiras acreditadas quebram o círculo do amor. Ao teres estas ideias, na verdade, diminuem a capacidade de ter real liberdade, a qual Deus providenciou através de Jesus Cristo. Então, problemas com crenças. Deixem-me aprofundar. As vítimas de abuso têm sempre crenças falsas. Quanto mais novos forem quando o abuso ocorreu, mais profundas serão as crenças, as falsas crenças. Quando faço terapia com vítimas de abuso, tenho que ajudá-las a sair das falsas crenças. Algumas das falsas crenças são como, eu sou feio, sou repugnante, desagradável, eu sou vergonhoso. E se alguém soubesse, nunca iria querer ficar comigo porque eu sou mau. A propósito, só para saberes, nos Estados Unidos, aos 21 anos, 1 em cada 3 mulheres terão sido sexualmente abusadas. 1 em 3. 1 em 5, acho que é 1 em cada 5 ou 1 em cada 7 homens. Aos 20 anos, na América. Então isso significa que nesta sala há pessoas que foram abusadas. Nesta sala. Não sei quem são. Então não te sintas apontado porque ninguém está a ser identificado. Estamos a afirmar um facto, ok. Não quero envergonhar ninguém. Isto é real. As pessoas foram magoadas e elas têm ideias distorcidas sobre si mesmas nas suas mentes. Então tenho de ajudá-las e dar-lhes um par de analogias. A primeira lição a entender é que tu não podes mudar a história. Faz parte da história, acabou. Não podes refazer o teu aniversário de 6 anos. Se no teu 6º aniversário o teu tio te violou, não podes voltar e ter um 6º aniversário diferente. É um facto da história. Apesar da história não poder mudar, no entanto, a forma como guardaste esta história e como reages a ela hoje pode mudar. Então usa o armário de arquivo, a analogia do armário de arquivo. Imagina um armário de arquivos, tu o abres, apanhas uma pasta de arquivo e ali tens uma folha de papel. Cada folha de papel é um facto da história. Um deles é o 6º aniversário com um tio, isso é um facto. Mas onde aquele 6º foi arquivado? Onde foi arquivado no teu coração? Foi arquivado como eu sou nojento, sujo, feio, desagradável. Foi assim que foi arquivado. E é assim que todas as crianças a arquivam. Não podem evitar, mas é errado. Não pertence lá. Não podes mudar a história, mas hoje podes abrir essa memória. Pensa um momento. Com a minha mente adulta posso reprocessar isto. Será ali que isto pertence? Seria assim se eu vi isso acontecer a um menino de 6 anos hoje? Eu pensaria que algo estava mal na criança de 6 anos ou no tio adulto. Posso rearquivar isto. Então uso a analogia do estacionamento. Imagina-te a olhar para fora no estacionamento. Vês um homem de 40 anos ralhar com uma menina de 5 anos, a chamar-lhe todo o tipo de nomes feios e gritar-lhe. Vês isto e pensas que menina de 5 anos horrível? Será isso que pensas? Não, nem por um segundo, não é? Mas como é que a menina se vai embora a sentir? E digo ao meu paciente, tu és aquela menina. Faz-se luz, uau, é assim que eles se sentem. Quando te acontece a ti, podes personalizar, podes identificar-se a ti. O que acho mais útil para muitos deles é o pasto de vacas. Vocês sabem o que é o pasto das vacas, não é? Ok, e vocês sabem o que é esterco de vaca, não sabem? Ok, então quero que imaginem que estão a entrar no pasto das vacas e escorreguem e caem no esterco de vaca e sujam o rosto. E isto aconteceu-te com 10 anos. Entrou no teu nariz, na tua boca. Isso seria nojento? Isto seria asqueroso? Ok, aconteceu quando tinhas 10 anos. Correste para casa, tomaste banho, 7 garrafas de Listerine mais tarde. Agora, é verdade que se hoje contares essa história, te lembrarás como foi nojento? Ainda te lembras quão nojento foi, não é? Mas és uma pessoa nojenta e asquerosa hoje. Porque isso te aconteceu. Estás a dizer-me que podes passar por uma experiência imunda e nojenta e não ser uma pessoa imunda e nojenta? Repara, as pessoas que são violadas não entendem isto.
Então partilho isto e digo, sabes, aqueles sentimentos quando isso aconteceu? Foi nojento, foi imundo. Esses sentimentos foram absolutamente apropriados para o evento. Não para ti. E é, uau! E eles têm de trabalhar nisto. Veem e têm de trabalhar nisto, os sentimentos aparecem. Têm de recolocar esses sentimentos no evento histórico e separar. Porque por toda a vida, estes sentimentos foram ligados a si mesmo. Porque há um sentimento pessoal, então vocês aqui podem ter uma noção disto. Imaginem como vocês atuariam socialmente se tivessem caído naquele esterco de vaca e depois. Vocês acreditavam que cheiravam assim. Vocês estavam mesmo convencidos de que cheiravam assim. Agora, onde quer que fossem, carregavam esse odor convosco. Afetaria as vossas relações sociais? É o que acontece com esses jovens que são violados. Eles têm este sentimento de nojo e sentem-se assim sobre si mesmos, em todo o lado onde vão. Isso afeta todos os relacionamentos. Fazem escolhas de relacionamento más e essas escolhas más, mais tarde, eles então olham para si mesmos e dizem, mas eu fiz isto quando eu era um adolescente, eu fiz aquilo. Sim, porque estavas a atuar sob esta falsa premissa. Foi um sintoma, não o problema. Temos de mudar as crenças. Crenças más e não saudáveis são muito destrutivas. Quero contar-te mais uma história e nós vamos acabar aqui, dentro de poucos slides. Estamos quase a concluir. A história verdadeira de uma mulher que foi casada e no início do seu casamento ela, por qualquer motivo, teve um caso de uma noite. E logo após o ato acabar, antes mesmo de sair do quarto, ela estava convencida pela culpa e delito. Ela vestiu as suas roupas, foi depressa para casa ter com o marido naquela noite, caiu de joelhos, confessou ao marido o que tinha feito, pediu o perdão dele e a Deus, juntos eles foram ao pastor, contou-lhe, pediu perdão, ela foi rebatizada e isso foi há 10 ou 12 anos atrás e até onde se sabe do marido, eles reconciliaram-se. Pastor, nunca mais se repetiu, nunca mais. Mas ela nunca superou a culpa. Ela continua a sofrer culpa deste caso. Ela pediu ao pastor para se rebatizar umas 5 ou 10 vezes diferentes. Só o fizemos uma vez. Ela é a pessoa que está à frente em todos os apelos, é a primeira a levantar-se, chorando de culpa do caso. Agora, se ela se arrependeu, ela confessou e foi perdoada pelo marido, por Deus e por todos os outros. Nunca mais aconteceu. Por que é que ela ainda está a lutar com a culpa do caso? Porque o equilíbrio operacional organizacional da mente dela nunca mudou, mesmo que ela nunca tenha repetido. Vou explicar o que quero dizer, pensa em como essa mente funciona. De onde achas que a decisão vem de ter um caso? A decisão vem do bom senso e juízo, informando e fazendo uma escolha como, os meus filhos ficariam, realmente, orgulhosos de mim se eu traísse o pai deles. Não, nunca vem da razão. Traições acontecem sempre a partir dos sentimentos, anulando o juízo. Estás a entender? Ok, assim, embora ela nunca tenha tido outro caso, ela nunca mudou a forma de tomar decisões. Ela estaria no escritório e uma colega diria, emprestas-me o teu carro? O juízo diria, não. Estás a pedir emprestado o meu carro? Vais destruir o teu terceiro carro? Não, mas ela depois teria estes sentimentos. Não quero que se chateie comigo nem discutir. Não suporto que não gostem de mim. Assim, baseada em sentimentos de insegurança, deixa a colega levar o carro. Estás a ver, funcionalmente, este é exatamente o mesmo método de tomada de decisão que o caso extraconjugal. Mas onde está escrito na Bíblia que não deixarás a colega levar o carro emprestado? Então ela faria isso e sentiria a condenação da sua própria consciência e bom senso. Ela se sentiria culpa, mas ela não tinha um versículo a dizer-lhe porquê. E assim a sua mente regurgitaria o mais notório exemplo deste tipo de tomada de decisão que era o tal caso. Sempre que ela sentisse culpa do caso, ela estaria a tomar decisões como esta. E assim que lhe ensinei como isto funciona e ela começou a realmente escolher seguir seu juízo, a culpa pelo caso finalmente desapareceu. Princípios cristãos, a verdade e a verdade vai libertá-lo. Onde na mente entra a verdade? Onde é a entrada? Aqui. Deus é a fonte da verdade. Vem através do nosso entendimento, compreensão e consciência. É aí que entra a nossa verdade. Então, pensem nisso, pessoal. Se a verdade é o que nos liberta, se Satanás pode destruir estas faculdades, ele nem tem de mentir-te mais. Porque tu já não distingues mais a verdade de uma mentira. Então os sentimentos levam à tentação. Vou pôr isto em cima. 7 mudanças para equilibrar a tua mente e passar por elas muito rapidamente.
Número 1. Pensa por ti mesmo. Repito, não estou aqui para dizer a ninguém o que pensar. Dei algumas informações esta noite. Quero que pesem. Cheguem à vossa conclusão. Raciocina, pensa. Seja um pensador baseado em evidências. Pensa por ti mesmo. Estabelece a tua confiança em Deus com base nas evidências. Entende, Deus tem toda a verdade. Satanás não tem verdade. Porque Satanás não tem a verdade. Ele quer que acredites com base em alegações, em declarações e baseado na fé. Sem provas. Rei, eu só acredito. Deus diz, rei, raciocinemos juntos. Vejam as evidências. Sigam a verdade. A verdade sempre te levará de volta para mim. Espere, algo acabou de acontecer. Lá vamos nós. Crenças diferentes baseadas em evidências, factos e verdade. Avalia os teus sentimentos. Eu não sou daquelas pessoas que acha que só porque as tuas decisões devem seguir o bom senso que devas ignorar os teus sentimentos. Não, não. Os sentimentos devem ser parte da tua experiência. Se tens um sentimento, deves avaliá-lo. Ei, que sentimento é este? O que está a tentar dizer-me? Mas estás a avaliar à luz de evidências e verdade e segues o teu bom senso. Não segues simplesmente o sentimento, mas também não o reprimes, ou ignoras, ou finges que não tens sentimentos. Não te tornas um vulcão. Não somos fãs da Guerra das Estrelas, aqui. Estabelecer práticas religiosas saudáveis. Meditando sobre um Deus de amor. Aproximando-nos para ver Deus como Jesus revelou que Ele é. Quem vê a mim, vê o Pai. Escolher fazer o que é certo, saudável e razoável porque é realmente certo, saudável e razoável. É isso. Podemos ter tempo para uma ou duas perguntas, mas a maioria das perguntas faremos através da sessão de perguntas e respostas, amanhã. Mas se alguém tiver uma ou duas perguntas, podemos responder uma ou duas. Sim. Ok. Ela disse, se a criança foi negligenciada, mas não houve abuso físico? Na verdade, os dados... Estou a tentar lembrar-me se vai aparecer em algum das palestras amanhã. Acho que não. Eu tenho alguns slides sobre isso. A estatística mostra que se foste negligenciado, terás muitos dos mesmos problemas mais tarde na vida que aqueles que foram abusados. Estudos mostram que pessoas que foram severamente negligenciadas, pobreza severa ou abuso físico ou sexual, qualquer um destes três, aumenta a probabilidade de problemas de saúde mental, saúde física, depressão, demência, problemas de dependências, diabetes, doenças cardíacas, obesidade, síndrome metabólica. Todas estas coisas sobem, porque quando sofreste negligência grave, abuso ou pobreza severa, estes são ambientes de alto stress. Ambientes de alto stress ativam os circuitos de stress cerebral e isso ativa cascatas inflamatórias que causam todos estes problemas. Vou explorar alguns deles amanhã, não ligado diretamente à infância, mas vou mostrar os circuitos cerebrais em cascata inflamatória na palestra da manhã. Então a questão é, a negligência resulta nos mesmos tipos de problemas que podemos obter sem, necessariamente, algumas das crenças distorcidas? Sim. Outra pergunta. Sim. Como alguém se perdoa? Esta é uma ótima pergunta. Primeiro, tens de reconhecer e fazer a pergunta. Porque me sinto culpado? É culpa legítima ou ilegítima? Há dois tipos de culpa. Culpa legítima é a culpa que temos quando realmente fizemos algo errado. Culpa ilegítima é quando nos sentimos culpados, mas na verdade não fizemos nada de errado. E a culpa ilegítima é sempre baseada em algum tipo de mentira. Culpa clássica e legítima é quando alguém está desapontado contigo ou chateado e sentes-te culpado porque o decepcionaste, mas não fizeste nada de mal. Só não correspondeste à expectativa. Por exemplo, estás atrasado e alguém cozinhou-te uma refeição. Tu não chegaste a tempo, eles estão chateados e sentes-te culpado. É uma culpa ilegítima. Então, como esquecer a culpa legítima? Vamos ver a culpa legítima. Como te perdoares? Bem, tens de o fazer num relacionamento com o teu Criador, número 1. E na minha experiência, as pessoas não conseguem superar a culpa sem mudar o coração. Então, se tu fizeste algo mal e lamentas o erro, mas não estás arrependido pela condição de coração que te levou a errar, de tal forma que não renasceste, não tiveste arrependimento, nenhuma mudança de coração para que te tornasses numa pessoa diferente, para que sentisses repulsa, no teu coração, da ideia de repetir novamente e tal não te atraísse mais. Se isso não te aconteceu, então a razão pela qual não te perdoaste e ainda tens esta luta é porque ainda estás na mesma situação doentia espiritualmente. Mas a pessoa que teve a mudança de coração pode perdoar-se a si mesma porque percebe,
Agir como eu fiz foi um sintoma do estado de coração, que através da graça de Deus, agora foi transformado. Entendes o que estou a dizer? Mas sem essa mudança de coração, então a culpa nunca vai desaparecer. Verdadeiramente. Obrigado, pessoal. Amanhã, a nossa primeira palestra é às 9 horas, certo? Vamos começar exatamente na hora, então pensa nas 8h45 da manhã. Ok. Obrigado.